Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado do Dr. Cristiano Alvernaz, que é pré-candidato a prefeito em Angra dos Reis, uma cidade importantíssima no Rio de Janeiro, que por muito tempo ficou sem ter o tratamento devido, né, doutor? Exatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, vindo da sua pessoa, Valdinei. O seu canal é um canal extremamente bem assistido, temos muitos fãs lá em Angra dos Reis, O pessoal da direita, do movimento conservador aí está de muito parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo aí desses últimos meses. Mas Angra dos Reis, conforme você falou, é isso aí. É uma cidade que, infelizmente, há 32 anos ela vem sendo governada por um único grupo político que historicamente se dividiu em dois aí para poder dizer que um ou era outro, mas infelizmente é o mesmo grupo e que se tem o mesmo modelo de governança e que infelizmente deixa com que a maior parte do cidadão, do munícipe, fique à margem de qualquer tipo de decisão política, e aí aquilo lá vira uma cidade de fato de grandes coronéis. A sua pré-candidatura ela conseguiu trazer para perto esses grupos, chamou a atenção nossa aqui do movimento conservador. Nós temos um núcleo lá, um coordenador que é o Edilson Silva, que é pré-candidato com vocês, né? Aliás, vamos mandar um abraço. Abraço para o meu grande amigo, pastor Edilson, pré-candidato nosso a vereador lá em Angra dos Reis. Nome fortíssimo, cara íntegro. Sim. Torço muito pelo sucesso dele. É o coordenador do movimento conservador lá no nosso município de Angra dos Reis. E assim, espero, meu irmão, que você tenha muito sucesso nessa tua caminhada e pode contar com todo o nosso apoio. Legal, muito bom ouvir isso. O Edilson, realmente, o pastor Edilson tem feito um trabalho muito forte. E ele começou a falar comigo: poxa, Valdinei, queria que você conhecesse o doutor Cristiano Alvernaz, queria que você conhecesse ele. E eu falava: não, Edilson, olha, eu não quero me envolver com o executivo não, o movimento conservador está começando aqui no estado. E quando a gente começou a ver o que essa pré-candidatura representa, aí eu pedi a ele: não, me apresenta, porque agora eu quero conhecer. Realmente, Angra dos Reis é uma cidade que nos chama muita atenção. Eu visitei algumas vezes essa cidade, algumas vezes a turismo, algumas vezes a trabalho. E a gente vê, doutor, uma cidade muito linda. Eu costumo dizer que Angra não é uma cidade turística, é uma cidade com potencial turístico. Você falou sobre os grupos políticos que governaram a cidade. Agora, o que acontece em Angra que a gente tem uma cidade tão bonita e se a gente comparar com outros lugares do mundo que não tem tantos recursos naturais, mas que conseguem atrair turismo, conseguem fazer com que seu cidadão possa empreender, possa gerar receita através do turismo, com artesanato, com hotelaria. Quais dificuldades que Angra tem para desenvolver esse papel? Eu falo que Angra, na verdade, ela tem exatamente o que você falou. É uma cidade com enorme potencial turístico. Eu brinco nas minhas reuniões e falo assim: vamos fechar os olhos, fazer um exercício e vamos pensar em atividades econômicas do município de Angra. Duas que chamam a atenção de cara: turismo e pesca. Afinal de contas, a pesca, nós somos o principal produtor de sardinha do Brasil. E o turismo, eu não preciso nem falar muito, até porque durante vários anos a gente conseguiu, na televisão, a mídia televisiva impulsionou muito as belezas naturais de Angra. Mas Angra é um município com belezas naturais extraordinárias. A gente tem uma Serra do Mar maravilhosa, a gente tem as encostas, a gente tem o mar, a gente tem as ilhas. E eu estava até brincando aqui nos bastidores, e uma verdade que a gente precisa sempre falar, porque foi sempre falado que Angra é um paraíso de 365 ilhas, uma ilha por ano. E eu vou ter que desmentir essa fake news. Angra, na verdade, é um município que tem 187 ilhas. É um número assombroso, assustador, enorme, mas a gente precisa falar a verdade. São 187, não são 365. Isso é graças a um estudo do INEA e não é o Dr. Cristiano que está falando. Inclusive no Wikipedia, em ferramentas de busca na internet, se mostra que são 365. Mas infelizmente a fonte dessas está equivocada. Mas em relação ao desenvolvimento turístico da nossa cidade, por que é que Angra, apesar de todo esse potencial, ela não conseguiu desenvolver esse potencial, como por exemplo, Balneário Camboriú em Santa Catarina, tive recentemente lá para observar o modelo turístico da cidade,
como Fernando de Noronha, a gente tem um paraíso que é a Ilha Grande, né? Que na verdade Fernando de Noronha é lindo e maravilhoso, mas a Ilha Grande é até mais bonita e é inclusive mais fácil acesso, porque fica mais próximo da costa. Fernando de Noronha tem um modelo turístico muito bacana, coisa que a Ilha Grande não tem. E por que isso? Não é apenas a falta de interesse do poder público. Na verdade, o turismo em Angra, a infraestrutura turística em Angra nunca se desenvolveu justamente pela atuação medíocre do poder público desses 32 anos. Então, governada por cartéis políticos, sempre foi impedido o desenvolvimento econômico da cidade, né? Para a classe política vigente no município de Angra, o morador de Angra ele precisa se manter desempregado para que a prefeitura seja o grande provedor, né? De emprego, de saúde, de educação, de todo o resto. Então, eles precisam fazer com que o angrense se mantenha desempregado. E vamos lá, se você for olhar a história de Angra, né? Um exemplo, há 28 anos atrás, eu vou sair um pouco do turismo e vou explicar um pouco da economia e vou retornar brevemente para o turismo, mas para que se entenda o contexto do que a gente está falando. Há 28 anos atrás, uma fábrica da Volkswagen tentou se implantar na cidade, o prefeito da época impediu, essa fábrica foi parar em Resende, é hoje a fábrica da Volkswagen de Resende, que emprega milhares de moradores em Resende, e Angra perdeu a oportunidade de ter uma fábrica que desse emprego para o angrense. Doutor, isso que o senhor está descrevendo se repete em diversos municípios do Rio de Janeiro. Diversos municípios. No Noroeste, por exemplo, também, a gente vê quando vai se instalar uma grande indústria, comércio, grande, alguma coisa assim, a gente imagina que os políticos locais vão receber. Não, eles vão tentar afastar ou então pegar um pedaço, né? Você vai trazer 1000 empregos aqui para minha cidade, mas eu quero 50 sou eu que indico, isso, né? aí. Vai passar pela Câmara. Como que a gente quebra isso? É possível quebrar esse sistema? Sem dúvida nenhuma é possível, sem dúvida nenhuma. Então, assim como aconteceu em Angra, e você está falando em diversos municípios aqui do estado do Rio, né? Eu falei dessa questão da Volkswagen, a Peugeot Renault foi outra, Tecnip, Ferretti, só nesse governo atual, né? Vários grandes empresários quiseram abrir fábricas em Angra dos Reis e não foi permitido pelo poder público municipal. E aí o que acontece? E por que isso? Justamente pelo que você falou em relação aos outros municípios. Projeto de manutenção de poder. Então, qual é a melhor forma dessa classe política medíocre se perpetuar no poder? Simples, eu vou tornar a população desempregada. E com a população desempregada, eu, prefeitura, vou ser o provedor. Um detalhe, a prefeitura de Angra é hoje a 6ª maior economia do estado, com um orçamento de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais anuais. Então, uma prefeitura que pode terceirizar serviços inerentes ao poder público. Coleta de lixo, manutenção de praça, parque e jardim, obras, enfim, tantas coisas que hoje, a própria saúde lá em Angra, que foi recém terceirizada com o Hospital Municipal da Japuíba, então você tem hoje uma terceirização em massa. A gente sabe como é que funciona essa terceirização, ou seja, o prefeito é amigo do empresário, né? O empresário é então contratado por valores superfaturados pela prefeitura, mas ao passo que quem vai indicar a mão de obra dessa firma terceirizada é o político. E daí surgem as vagas de indicação do prefeito, dos vereadores e etc. O senhor falou uma coisa importante, vereadores. Então, nesse aspecto aí, a Câmara deve fazer um barulho, uma rejeição enorme a essa prática, né? Cara, os vereadores de Angra, eles são coniventes com isso. Eu tive a oportunidade de um ou outro conversar. Eles, por exemplo, olha só, eles sabem que diversas fábricas tentaram se implantar em Angra nesses últimos 3 anos e 8 meses, né? E que o prefeito não permitiu. Né? E aí o que acontece? Eles, em vez de espalharem isso na mídia e cobrar do executivo municipal, não, eles são coniventes. Por quê? Porque o prefeito, quando ele impede que a firma entre no município e mantenha a população desempregada, né? Ele já tem contratado a firma terceirizada lá e ele já negociou com o vereador
as vagas na firma terceirizada. Então, o vereador, se falar alguma coisa do prefeito, os cargos que ele tem nas terceirizadas ligadas à prefeitura, ele vai perder. E assim, você imagina, a Angra hoje tem umas 10 firmas terceirizadas. Você imagina se um vereador só, ele tem, vamos pensar de cabeça, uma conta de padaria, ele tem aí 10 cargos em cada firma, um vereador da base, ele no total tem 100 cargos, que são os familiares, os cabos eleitorais, que infelizmente eles vão fazer lá a rachadinha. A manutenção política, a reeleição dele está garantida. É isso aí. E se você tem alguém na sua família, se você está desempregado, ou você tem alguém desempregado na sua família, tenha certeza que é esse sistema que ele está descrevendo aqui, é esse sistema que faz com que as pessoas percam seus empregos, não tenham novos empregos, que também os salários se mantenham sempre reduzidos. E que eles não tenham direito trabalhista, que eles não possam exercer a cidadania, porque o cara que está amarrado numa terceirizada da prefeitura não pode reclamar de um serviço público, por exemplo, como a saúde. Ou seja, o posto de saúde do bairro dele pode estar ruim, mas se ele reclamar numa rede social, ele vai ser exonerado no dia seguinte. Então, o cara não tem a liberdade de exercer a cidadania dele. Se bota um adesivo de outro candidato, perde o jogo. Piorou ainda. Na mesma hora, e isso acontece em Angra. Né? Eu tenho relatos de pessoas ligadas a gente, né? E muita gente, inclusive, que fala, doutor, fica tranquilo que eu vou te apoiar, mas eu não posso aparecer. Então, assim, cadê a liberdade? Eu falo em toda reunião, nós somos hoje os escravos do século XXI. A diferença é que a gente é assalariado, né? Ou seja, a gente ganha um saláriozinho pequeno, que é o que a firma terceirizada dá pra gente, né? Mas ao mesmo passo, que eu quero que você, cidadão, entenda, e é fundamental que você pare um minutinho para me escutar, o mesmo prefeito que impede que uma fábrica vá para o seu município, no meu caso, Angra dos Reis, um exemplo, a fábrica da Mercedes-Benz podia hoje estar lá no município de Angra dos Reis, e aí ela estaria gerando um emprego para você que está me escutando, no valor aí de R$ 3.000, R$ 3.500, com vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, direito trabalhista garantido. Liberdade de você exercer a sua cidadania, de você reclamar do poder público o que está faltando no teu bairro, na tua comunidade. E também, na época do voto, você poder escolher, baseado em proposta e não por favor, o teu candidato. Não, o prefeito impede que a fábrica da Mercedes venha, então tudo isso que eu acabei de falar, o trabalhador não tem. Por outro lado, ele fica desempregado e à mercê da classe política, que oferece um emprego para ele numa firma terceirizada da prefeitura, né? E nessa firma ele vai ganhar R$ 1.000, sem vale alimentação, sem vale transporte, sem plano de saúde, sem direito trabalhista garantido, não podendo exercer a cidadania, porque se for exercer a cidadania, ele é exonerado na mesma hora, vai reclamar você terceirizado do posto de saúde do teu bairro. Você na mesma hora é exonerado pelo poder público. E no final, no momento eleitoral, e eu vivi isso na minha campanha de deputado estadual, hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual pelo Republicanos, graças à eleição de 2018, e pura e simplesmente eu vivi porque os funcionários das terceirizadas me falavam, hoje o prefeito foi lá na firma tal, levando os seus candidatos a deputado e obrigou a gente a votar nos candidatos aos deputados federais e estaduais dele. Ou seja, que democracia que a gente vive. Isso é um absurdo, isso é um escárnio com a população. Isso precisa ser documentado, isso precisa ser gravado, isso precisa ser fotografado. Por quê? Porque isso, num tribunal responsável, né, justo, isso impugna qualquer tipo de candidatura desses vermes, porque eu não posso classificar de outra forma, desses vermes que ainda, infelizmente, comandam parte da política brasileira. São os coronéis de antigamente tentando ressuscitar na política atual. Coronéis de antigamente com, na verdade, um modelo otimizado, né, de manutenção de poder, uma vez que essa terceirização do serviço público vem de uns 20 anos atrás, graças à mudança da legislação concernente à administração pública, que flexibilizou muita coisa. Antigamente, só podia fazer parte, né, do funcionalismo público funcionários concursados, etc. Hoje não. Hoje virou baderna, virou bagunça, qualquer terceirizado pode fazer, e aí você tem uma queda na prestação do serviço público e etc. Só vou te fazer porque você me fez uma pergunta se dava para mudar a situação do turismo em Angra, e a gente acabou falando de outras coisas e não respondeu. É óbvio que tem como mudar. Angra
eu falo para você que hoje há um planejamento e eu trouxe até aqui para te mostrar. Isso aqui é um caderno, é um preview pequeno do plano de governo que a gente vai apresentar no momento oportuno para a população. Isso aqui é o futuro da cidade, né? Esse material que a gente tem todo o delineamento, do plano estratégico que nós temos, né, para transformar do jeito que o presidente Bolsonaro vem falando há vários meses, né, como transformar o município de Angra dos Reis na maior potência turística do Brasil. A gente hoje não tem infraestrutura turística, não tem calendário turístico, não tem calendário artístico, cultural, ou seja, as pessoas não têm nenhum tipo de atrativo para vir para Angra dos Reis que fixe o turista ali na nossa região. O turista ele vem pelas embarcações do Rio de Janeiro, visita as ilhas e retorna sem entrar na cidade. No mesmo dia, né? Então, o que a gente pretende, né, que a gente propõe mudar, é criar uma infraestrutura na cidade, né, em parceria com o governo estadual, em especial com o governo do presidente Bolsonaro, apoiado por todos os deputados estaduais e federais ligados ao Jair, ao senador Flávio Bolsonaro. A gente tem toda essa arquitetura para tornar a Angra, em um período curto de tempo, né, se não a maior, mas uma das maiores potências turísticas da América Latina. Então, eu trabalho muito em cima disso, focado, e assim, o presidente Bolsonaro é o nosso líder, e eu brinco com todo mundo. Se Deus quiser, se Deus nos permitir, o presidente Bolsonaro será o prefeito da nossa cidade, né? E a gente será apenas um representante do homem. Tomara que sim. Doutor, foi um prazer conversar contigo. Espero prazer que foi meu. Grande abraço para você. Esse projeto dê certo, porque Angra dos Reis, uma economia funcionando bem, um turismo bem atrativo, vai ser bom com certeza para todo o estado do Rio de Janeiro, vai trazer recursos para o nosso estado e Angra tem esse potencial. Acredito muito no teu trabalho, muito no teu projeto. Obrigado. Obrigado pela visita aí. A gente segue agora com Edilson Silva, nosso pré-candidato a vereador do Movimento Conservador, lá em Angra dos Reis. Um abraço. Maravilha. Um abraço grande, fiquem todos com Deus e parabéns ao Movimento Conservador pelo trabalho que tem feito, em especial, de conscientização das pessoas. Forte abraço, conto com a ajuda de vocês lá em Angra dos Reis. Valeu, doutor. Um abração. Continuando nossa conversa sobre Angra dos Reis, estou aqui com meu amigo pastor Edilson Silva, que é coordenador do Movimento Conservador aí em Angra e atualmente pré-candidato a vereador também. Né? Me apresentou aqui o doutor Cristiano Alvernaz, acabei de ter uma conversa muito boa com ele. E agora, a gente conversou, Edilson, sobre vários aspectos da cidade, principalmente o aspecto econômico, que é um gargalo na cidade de Angra dos Reis. Você é pastor em Angra há bastante tempo, morador há muitos anos da cidade e agora como coordenador e pré-candidato a vereador você tem andado mais ouvido, né? Mais pessoas. Eu queria saber o que você tem, quais são as principais reclamações que você tem escutado, as principais preocupações do cidadão angrense nesse momento. Bom, muito bem. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, mandar um abraço aí para o Frutuoso, nosso amigo aí do Canal da Pátria, agradecer a você, meu Valdinei, meu coordenador estadual, meu chefe, no bom sentido, que é um cara muito bacana, que tem dado uma força tremenda. E, bom, deixa eu falar uma coisa muito séria, sabe? São muitas as reivindicações do povo de Angra. Se nós formos falar aqui de todas elas, a gente ia ficar bastante tempo aqui, mas eu quero focar em duas. Uma foi muito bem pontuada pelo doutor Cristiano Alvernaz aqui há pouco com vocês, estamos ouvindo atentamente a conversa de vocês, que a falta de oportunidade de emprego, de trabalho, que o cidadão angrense sofre muito na pele, isso, ele sofre muito na pele. E o doutor Cristiano Alvernaz colocou aqui de forma tremenda, muito bem pontuada. E também eu quero ressaltar aqui, dar um destaque para a questão do saneamento básico em Angra dos Reis, sabe, amigo Valdinei? Menos da metade do esgoto de Angra dos Reis ele é tratado. Nós temos dois problemas. Esgoto em natura, que é lançado no mar, que compromete a qualidade das praias de Angra dos Reis. Nós temos um problema que hoje, por esses dias, eu tenho andado lá pelos bairros, onde a prefeitura, o atual prefeito, está fazendo obras eleitoreiras e fazendo, entre aspas, saneamento básico também, manilhando ali águas fluviais, mas jogando nas águas fluviais esgoto in natura, que vai para o mar, que vai para
Peraí, sim, sim. A cidade de Angra se destaca pela beleza das suas ilhas, das suas praias, e a prefeitura, em vez de zelar por isso, em vez de melhorar, atrair, está jogando esgoto ali. Isso é fato. Das muitas estações de tratamento de esgoto, olha que desde 1996 começou lá um projeto chamado ProSanear, que em 1998 já estava somente 30% havia sido concluído, mas foi completamente abandonado. Hoje em Angra dos Reis houve a recém-inauguração de uma estação de tratamento de esgoto ali na Praia da Chácara, tá? E nós temos somente mais 3 funcionando de forma precária. Então, hoje fala-se mais de 30 estações de tratamento de esgoto abandonada, que ou funcionam como mera caixa de passagem, ou não funciona absolutamente nada. Esse, infelizmente, é uma situação muito triste da questão do saneamento básico ali em Angra dos Reis. E descaso com o meio ambiente também, que é uma fonte de recurso para a cidade. Edilson, dentro desse panorama que vocês apresentaram, eu perguntei isso para o Cristiano também e queria repetir a pergunta para você. Qual a postura hoje da Câmara de Vereadores diante desse descaso da Prefeitura, diante dessa insatisfação do cidadão angrense? Como é que a Câmara reage a tudo isso? Meu amigo, eu vou resumir numa seguinte palavra: total omissão. Não agem como verdadeiros representantes do cidadão, não defendem os interesses do cidadão. Eles agem em conluio, como se fosse, me perdoe aí o peso da palavra, uma verdadeira quadrilha que se locupleta ali com o erário público e nada fazem de efetivo em favor do cidadão angrense. Essa é a minha opinião, não a minha opinião. Eu ouço isso todos os dias do cidadão comum também, desse cidadão que as pessoas não dá muito ouvido. Nós temos dado ouvido ao cidadão, temos ouvido a base, e eu tenho ouvido muito disso da boca do próprio povo, do cidadão simples como um simplório mesmo. E essa, infelizmente, é a triste realidade da política de Angra dos Reis. E o que essa Câmara produz? O tipo de projeto que sai dessa Câmara, ele está buscando modernizar a cidade, abrir mais oportunidade para o cidadão, representar os anseios desse cidadão? Quer dizer, se não houve, não tem como representar. Sim. Mas qual é o tipo de projeto que eles produzem? Meu amigo, nenhum. Não há projeto. A Câmara de Angra dos Reis é completamente, eu repito, é completamente omissa e está alinhada com os interesses dos mandatários da cidade, né? Eles não fazem o papel, ou melhor, o dever de casa, não honram os seus eleitores e não trabalham minimamente pela cidade. Projetos, nenhum. Não se fala em projetos. E quando há projetos, eu quero ressaltar isso, chamar a atenção nisso, principalmente na área da questão ambiental, né? As leis ambientais são feitas para impedir o progresso da cidade. Mais cabresto no cidadão. Mais cabresto no cidadão, evita o empreendedorismo, tá? Anula completamente, é como se os vereadores fizessem leis para dar instrumentos nas mãos do Poder Executivo para impedir o crescimento da cidade, né? E manter aquele ciclo que o doutor Cristiano... Esse ciclo vicioso e destruidor da nossa cidade. E agora, nesse período de histeria do vírus chinês, qual foi o impacto que esses decretos de fechamento, de comércio, de lockdown, enfim, teve multa para quem andasse sem máscara, esse tipo de coisa, também em Angra dos Reis? Teve, foi um verdadeiro show de horrores, meu Valdinei. Pessoas, inclusive uma jovem empresária ali da Japuíba, que se enforcou porque perdeu tudo que ela tinha. Uma situação muito triste. O desemprego, pessoas com seus empreendimentos completamente perdidos, o desemprego cresceu muito, desespero, enfim, as liberdades também foram tolhidas, multas, nossa, eu vi muita covardia. A gente sabe que o governo de Angra, assim como muitos governos municipais, agiram de forma a se comportarem como ditadores de ocasião. Falo muito isso, foram ditadores de ocasião. Tá? Desrespeitaram as liberdades, violaram os direitos do povo, agiram de forma
a impor ao cidadão um sofrimento que só fez somar mais dor ainda e sofrimento sobre as perdas de vidas em relação ao vírus chinês, entendeu? Foi um verdadeiro show de horrores, meu amigo. Foi muito triste. Edilson, muito obrigado por esse relato, tanto seu quanto do Dr. Alvernaz, que trouxeram muita propriedade que está acontecendo em Angra. E é importante a gente colocar isso aqui no Vista Pátria, que tem sempre uma audiência relevante, uma audiência grande. Agradeço ao Alan Frutuoso por esse espaço. E é importante porque muitas vezes quando se fala que o movimento conservador está preparando e lançando pré-candidatos, algumas pessoas dizem que nós deveríamos focar o nosso trabalho na cultura, ou que nós somos aventureiros, oportunistas, né? Que só queremos ocupar, ganhar cargos na política, que você vai ficar milionário lá em Angra dos Reis. Mas, na verdade, meus amigos, é fundamental que o trabalho de denúncia, de fiscalização que o Alan Frutuoso faz aqui no Vista Pátria, o trabalho que o movimento conservador tem feito de promoção cultural, tem feito nas redes sociais, nas suas páginas, as nossas manifestações políticas tenham o peso e tenham a autoridade também nas casas legislativas. Nós temos hoje um deputado estadual do movimento conservador, que é o Douglas Garcia. Está lá em São Paulo, usando o poder da caneta para representar os conservadores, para representar o pensamento conservador, para fiscalizar, para cobrar, para legislar em favor do povo com esse pensamento conservador, que é ausente hoje na Câmara de Angra, que é ausente na Câmara do Rio de Janeiro, que é ausente na Câmara de Maricá e na maioria das cidades que nós temos hoje no Brasil e, lógico, no nosso estado do Rio. Por isso, aqui no Rio de Janeiro, o movimento conservador se esforçou para, dentro das nossas capacidades, ocupar esses espaços, e eu tenho certeza que lá em Angra dos Reis, você é um nome que foi muito bem escolhido, foi muito acertada essa decisão de apresentar o Edilson Silva como pré-candidato, porque tem a sensibilidade de ouvir, de caminhar com o povo, de levar os valores conservadores para a cidade e também tem experiência e tem conhecimento, não só para identificar o problema, mas para começar a apontar a solução na sua cidade. Edilson, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Rodrigo. Muito sucesso lá. Eu só queria pedir um favor a você. Fica à vontade. Eu quero só divulgar para os nossos amigos a nossa página, a página Edilson Nascimento da Silva, onde nós apresentamos de forma bem mais extensa, né, do que esse nosso bate-papo, tanto o pensamento conservador, a corrente de pensamento conservador, as pautas morais, onde nós nos posicionamos acerca de todas, combatendo, né, na guerra cultural, combatendo ali, mostrando para o povo que nós temos o domínio de conhecimento que foi nos trago pelo movimento conservador, nós fomos preparados, nós não estamos, digamos assim, pousando de paraquedas na política, nós temos ali todo um preparo, todo um respaldo e, acima de tudo, um compromisso com esse nome aqui, com o movimento conservador. Tá? E nós vamos honrar esse compromisso, se Deus quiser. E Deus quer.